Olá, seja bem-vindo à palestra do Zero ao Milhão no Audiovisual. Eu sou o Mário V e vou te conduzir por essa jornada realista no audiovisual. Vou mostrar um pouco do que eu aprendi em toda a minha vida aqui com vocês. Primeiramente, o que significa atingir 1 milhão de faturamento? Você pensa, nossa, é muita coisa. E é muita coisa mesmo. Geralmente as pessoas estão falando no faturamento ao ano. Então isso representa, só para você ter uma noção mais precisa do que é faturar mais de R$ 83.333 ao mês. É uma coisa que nem todo mundo consegue e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeiramente, meu nome é Mário V, nas redes sociais, @MárioVOficial, e eu tenho um respaldo técnico. Vou mostrar aqui para vocês um pouco do que a gente já fez como empresa, que foi o Estúdio Marios Bros, ou Grupo Marios, uma produtora audiovisual aqui em Curitiba, fazendo fotografia de casamento, formaturas, transmissões ao vivo para empresas, e a gente faturou o primeiro R$ 1 milhão. Depois, com a empresa Lojinha dos Marios, fazendo rebrand, né? Eu deixo aí todos os logos que elas já teve, e Loja dos Marios, hoje em dia, faturou o segundo R$ 1 milhão. E a terceira empresa, Locadora dos Marios, que agora a gente fez recentemente um rebranding, que chama Loop7 Locadora, e o terceiro R$ 1 milhão veio daí. E mais abaixo você pode ver a Vale a Pena Hub, Experimento Oficial, a Troca Câmera e a Vale a Pena Ajudar. São marcas que a gente criou recentemente que não faturaram 1 milhão, mas estão no mesmo caminho. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou coach, tá? Eu não me considero um coach, tanto que foi muito ano de trabalho duro, não foi atingido do dia para a noite, da noite para o dia. São 20 anos de muito trabalho, mais de 20 anos de muito trabalho, 14 anos deles no audiovisual, e o sucesso não veio rápido para mim. Então o que eu quero compartilhar para vocês é fora do pensamento de coach, que é tudo rápido, você pode, todo mundo tem as 24 horas, as mesmas 24 horas, pelo menos para mim não foi assim, e eu quero compartilhar para vocês a consistência e a disciplina no dia a dia que me fez alcançar esse patamar. E vamos começar. As 3 barreiras no caminho do milhão. As 3 barreiras são coisas que eu percebi que ao longo da jornada das 3 empresas que faturaram 1 milhão, o que foi comum a todas elas. E é isso que eu vou destrinchar para você nessa palestra. Tudo que é comum e que provavelmente também você está em algum momento da sua vida, você está passando por isso. Se você ainda não faturou R$ 1 milhão, você está passando provavelmente por algum desses dilemas e enfrentando alguma dessas barreiras que eu vou apresentar aqui. E a primeira delas, hobby caro ou profissão? Separei em 4 tópicos e vamos entrar no primeiro. É o dilema inicial, que todo mundo que se apaixonou por fotografia algum dia vai se perguntar. Nossa, fotografia é muito fácil de se apaixonar mesmo, né? É uma arte. Eu lembro quando eu comprei minha Canon T3i com a lente 50mm, lente fixa e desfoco fundo, fica cinematográfico. Que demais, que massa! E foi isso que eu pensei e eu falei, pô, isso que eu quero fazer pra minha vida. Só que o que separa isso de ser só um hobby caro, porque os equipamentos são muito caros, né? De uma profissão efetivamente. O que significa ser profissional? É você receber dinheiro em troca daquela sua habilidade. E uma profissão é você receber o seu primeiro R$ 1. Você já percebeu? Opa, alguém pagou por essa minha habilidade. Isso quer dizer que alguém viu o valor naquilo que você faz. E você conseguiu colocar um preço. Só aí você já viu, opa, esse meu hobby deixa de ser hobby caro e pode ser uma profissão. E aí você vai começar a analisar. Puxa vida, será? Será? E claro, eu tenho que colocar aqui a frase máxima para vocês, que é: trabalhe com o que ama e nunca mais irá trabalhar na vida. Pô, isso é muito legal. Quando você tem uma paixão e trabalha com o que gosta, você trabalha com gosto, aquilo nem parece trabalho. E é exatamente o que eu senti quando eu comecei a fotografia e a fazer vídeos. Pô, isso nem parece que eu tô trabalhando, tô me divertindo aqui. Que massa, né? Muito legal de a gente sentir isso, é uma paixão, é a paixão do início. Mas logo depois você pode perceber, ele pode estar passando por isso, que é: trabalhe com o que ama e nunca mais irá amar algo na vida. Claro que isso é uma frase meio piada, mas tem um fundinho de verdade. Todo mundo que trabalha todo santo dia com audiovisual, que no início era uma paixão e gostava de fazer, quando se tornou profissão que sustenta a sua casa, a sua família, vira uma obrigação. E se vira uma obrigação, você perde um pouquinho daquela paixão que tinha no início e fala, mais um casamento para fazer, né? É normal, tá? Mas é bom que, se você sempre consiga sentir ainda aquela paixão, tentar pelo menos se lembrar que aquela paixão que você sentiu no começo, tentar carregar ela com a sua profissão. Vamos lá para o segundo tópico. O segundo tópico é: seja profissional. Ok, se você quer ser um profissional e decidiu ser um profissional, seja profissional. Parece óbvio, mas não é. Quando eu entrei no mercado, uma coisa que o mercado audiovisual era muito amador mesmo. Se você comparecesse como fotógrafo, alguém te chamou e você compareceu, já era o cliente falar, ufa, ainda bem que você veio, porque normalmente se chama fotógrafo, videomaker ou freela e não vem, né? Então,
Que bom que você veio. E eu comecei a reparar que, espera aí, cara, só de eu ser minimamente profissional, que é comparecer, isso já é um diferencial. E eu percebi que na época era. E com o tempo eu percebi, cara, só você cumprir o que promete é acima da média, que incrível. Compreendi que talento é básico, pode ter pessoas mais talentosas que você, mas cumprir o que promete é raridade. Quando você se depara com isso, é claro, hoje o mercado audiovisual é muito mais profissional do que quando eu entrei, né? Tem muito mais disputa, mas ainda assim eu aposto. Fala aí, você, né? Estatisticamente, se eu perguntar pra você que tá assistindo esse vídeo, você tá devendo alguma foto, algum vídeo que você disse que ia entregar e ainda não entregou? Você tá devendo uma edição de foto, uma edição de vídeo? Um cliente está te cobrando que você ainda não fez? Algum fornecedor tá te cobrando que você não pagou ele? Você tá devendo dinheiro? Pô, só de você estar devendo qualquer uma dessas coisas, você não cumpriu o que você prometeu. Você não foi profissional. E a média do brasileiro é uma taxa de 80 milhões de endividados. Eu tô falando aqui que é metade da população praticamente está devendo. Se você não tá devendo nada para ninguém, você já tá acima da média. Incrível isso, né? E vamos lá agora pro terceiro tópico, a coragem dos R$3.500. Isso é muito interessante porque esse número também, como eu falei de média, R$3.500 é a média, ou a renda média do brasileiro médio a nível Brasil. E R$3.500, se você está ganhando R$3.500 com a sua profissão, você está na média e tá tudo bem, tá tudo certo. Você está faturando R$3.500. E isso te dá uma coragem, porque se você conseguiu tirar o salário médio, a renda média do brasileiro com audiovisual, poxa vida, que maravilhoso. Você chegou no patamar médio. É meio que você não se preocupa mais se é uma profissão ou não. E poxa, eu já cheguei na média e já é uma profissão na média. E aí você tem a coragem de atravessar essa ponte. Pensa que esses fantasmas aqui nessa ponte são os medos que você tem de, pô, se ficar sem dinheiro, não conseguir pagar seu aluguel, sua comida, tudo que você tem que pagar, né, mensalmente para você sobreviver. E quando você atinge os R$3.500, é como se você atingisse, peraí, eu não tenho mais medo desses fantasmas. Eu consigo fazer minha renda média ser R$3.500 e eu não tenho mais medo. E estabilidade financia a ousadia. Eu não recomendo para ninguém, que você que tem família, filhos, dê um salto no escuro sem atingir esse patamar aqui. Poxa, você tem uma responsabilidade aí com a sua família, seus filhos, seja responsável. Não dê um tiro no escuro. E como que eu vou fazer R$3.500 em outra profissão? Às vezes você está infeliz aí na sua profissão e como profissão secundária você quer o audiovisual, como fotógrafo ou videomaker. Aí é como todo mundo faz. Meu amigo, minha amiga é trabalhando depois das 18, antes das 6 da manhã e nos sábados e domingos. Foi como eu fiz, foi como a maioria das pessoas faz, é ter um emprego estável, alguma profissão. Eu larguei minha profissão também em determinado momento, mas só quando eu já percebi que eu faturava uma renda média mensal. E vamos para o quarto ponto. Se você chegou até aqui, cumpriu todo esse caminho, aí sim você pode abraçar a profissão. A paixão te faz começar, mas só o profissionalismo te faz permanecer. Parabéns, esses 4 pontos foram os primeiros pontos para você decidir. É hobby caro ou profissão? Com isso, você decidiu. É profissão. Você tá uma barreira à frente no caminho do 1 milhão. Agora vamos falar do segundo dilema que todo mundo enfrenta, que é ser freela ou criar empresa. Ser freelancer, né, trabalhar por jobs, ser chamado e requisitado, ou criar empresa e assumir. Não, agora eu sou empresário. Vamos destrinchar também em 4 tópicos. E o primeiro deles é essa questão, que é ser freela ou criar empresa. Porque sozinhos vamos mais rápido, é natural, você vai mais rápido. Mas juntos vamos mais longe. É como essa analogia que eu coloco aqui na figura, que é sozinho você já começa a nadar e vai nadando e chega rápido, às vezes é perto, você chegou e já foi nadando. Aconteceu. Só que para criar empresa é como construir um barco. Você vai ter que chamar mais gente, comprar material, financiar o barco. Às vezes você vai quebrar e não vai conseguir terminar de construir o barco. Às vezes errou o projeto, errou a estratégia e aí quebrou e não conseguiu chegar. É bem comum. Várias empresas quebram no Brasil e você tem que escolher ser freela ou criar empresa. É mais arriscado? É. Mas juntos vamos mais longe. E não tem outra forma de você alcançar 1 milhão de faturamento se não for criando uma empresa. Outro ponto que você tem que levar em consideração é que, enquanto você é freela, você é super requisitado. Se você é um bom freela, se você sabe fotografar formatura, todas as produtoras de formatura estão te chamando. Você não tem agenda livre. Lá em novembro e dezembro, todo mundo quer você. Se você é videomaker de casamento ou de produtora, sei lá, você sabe operar bem um gimbal? Você é um bom gimbalzeiro? Todo mundo quer você, todo mundo te chama, produtora XYZ, você tá com a agenda cheia, você cobra 500 reais, depois 600, 700, 800, vai subindo. Pô, esse gimbal, esse operador de gimbal bom, eu pago até R$1.000 pra ele. Pô, é uma festa, todo mundo te chama. Mas no momento que você cria uma empresa, o que acontece?
Geralmente você tem um know-how de um determinado setor, um nicho, né? Fotografia de gestante, fotografia de casamento, formatura, esporte, enfim, atendimento de empresas, setor automotivo, produto. Geralmente os contatos do network que você tem que te levam a criar uma empresa é pensar, puxa vida, eu posso fazer isso melhor. E quando você pensa isso, você cria uma empresa, o quê? Nesse nicho. Só que quando você cria uma empresa nesse nicho, o seu antigo contratante vira seu concorrente. Agora você está disputando cliente com o seu antigo contratante. E ninguém contrata o diretor da produtora concorrente para ser assistente de câmera. Então é um passo muito delicado, que aqui você tem que analisar bem, porque antes tinha um fluxo de dinheiro de freela e agora, de repente, pode não começar a ter. Só pelo fato de você dizer ou anunciar que criou uma produtora, criou uma empresa e agora já está pegando cliente, está roubando cliente das outras produtoras. Se você está no mercado local ou regional, não vai ser visto com bons olhos. Infelizmente, você não vai ser mais chamado. É natural, vai acontecer com você. O terceiro passo, você consegue replicar o seu sucesso, porque atender um cliente uma vez bem, maravilhoso, mas pode ter sido sorte, o ambiente estava favorável, tudo agradou, o freela também estava num dia bom, tudo deu certo. E sem erros, sem complicações. Mas e quando acontece um erro, faltou equipamento, o freela não trouxe a bateria, começou a chover, a luz faltou, e aí? Você consegue entregar para o seu cliente a mesma qualidade? Ou você tem processo, ou você não tem empresa. Nesse momento aqui, você tem que analisar, você consegue entregar consistentemente o que você prometeu? Lembra lá, se você prometeu, você tem que entregar. Então, se você não está entregando o que você prometeu, você não tem processo, porque a qualidade caiu, o tempo de entrega caiu, muita coisa pode sair dos trilhos, e se você não pensar, pô, quando acontece isso, eu tenho que fazer isso. Quando o freela não vem, eu tenho que chamar outro. Eu tenho que ter um cartão backup. Tem que se virar, tem que criar um processo. Por quê? Para facilitar, quando dá alguma coisa errada, você consistentemente ainda é responsável por entregar o sucesso para o seu cliente, que é um material entregue, um vídeo bem editado, uma fotografia bem feita. E aí, você consegue? E o quarto ponto que todo empresário passa é: seu freela recebe mais do que você. Parabéns! Pô, seu freela está trabalhando muito bem, ele trabalha para várias produtoras, né? Você talvez está chamando um freela que é um PJ fixo aí, ou você está contratando alguém mais fixo, mas ele está trabalhando bastante e ele recebe por hora. E aí você está pagando mais para ele do que para você mesmo. Ou não está sobrando dinheiro para você, porque você está investindo na empresa, em equipamentos, processos, software, ferramentas. Você tem mais faturamento, mais gastos e mais impostos. Agora você está passando do Simples Nacional, às vezes está pulando de categoria ali, está pagando mais imposto. Parabéns! Esse é o preço do sucesso. Tem aquela frase que é empresário pobre, empresa rica, né? É um pouco disso, as pessoas passam por isso eventualmente, e eu passei por isso também. Já paguei, meu freela recebia mais do que eu. Falei, pô, é justo, né? Mas eu estou construindo empresa e é o preço que tem que se pagar. Você está preparado para acontecer isso? Pode acontecer. Parabéns se você decidiu criar uma empresa, viu que o caminho é árduo, mas você vai enfrentar, ninguém mais vai te chamar para freela e tá tudo bem, você vai em busca do cliente, você tem processo e vai entregar consistentemente e vai sobrar menos dinheiro para você e tá tudo bem, parabéns, você é empresário. E claro, totalmente entendível se você decidir ser freela. Só que ser freela tem um teto, né? Geralmente aí vamos falar o freela do quinhentão, famoso freela do quinhentão, 500, 600, 700, pode até ser um pouco mais, um pouco a menos. Assistente às vezes é 100, 200, 300, né? Dependendo do assistente. Um diretor às vezes é 1.000, 2.000, mas na média ninguém fecha muito trabalho assim durante o mês. Se for um mês bom, final do ano, outubro, novembro, dezembro, aí você fecha consistentemente vários freelas, geralmente o teto até de você suportar trabalhar tanto é entre 10 mil a 20 mil reais por mês. Esse é o teto do freelancer. Mais que isso, muito difícil você passar. Mas muito difícil você passar mesmo num faturamento, de um ganho mensal de 10 a 20 mil reais. Mais que isso, só criando a empresa. Então, se você decidiu que quer ultrapassar essa barreira, esse teto, né, imaginário de faturamento, que é os 20 mil, e você quer chegar naqueles 83.333 que eu falei, você precisa criar uma empresa. Beleza, passei a primeira, passei a segunda barreira, e agora qual que é a terceira barreira? A terceira barreira é o desapego da eu-presa. E não, eu não escrevi errado, é eu-presa. O que é eu-presa, né? Você tem que desapegar da sua empresa, que é tudo eu. Tudo eu. Tem que haver esse desapego e também separei em 4 tópicos. E o primeiro deles é: mais gente sabe fazer o que você faz. Para de imaginar que, nossa, eu sou o melhor fotógrafo e cliente só quer fechar comigo, eu sou o videomaker, se eu não falar, eu sou o melhor comercial e só eu que faço, eu sou o melhor editor de vídeo. E tudo bem se você for o melhor da sua cidade, mas se você não delegar alguma coisa, seja marketing, comercial, captação, produção, edição, pós-venda, você não tem uma empresa, você tem uma eu-presa, tudo eu. Tudo é você que faz, você é o gargalo. Então toda empresa depende de você, você tem que dar chance para mais gente fazer alguma coisa que você faz. E você pode escolher. E mais gente sabe fazer o que você faz. E tem gente que faz até melhor, se você der uma chance. Gente nova
que está descobrindo IA, edição com IA, como falar com o cliente, novas técnicas de marketing. Você fala, poxa, que legal. É impossível alguém saber tudo muito bem. E não tem um caminho para o milhão se você não se juntar com mais pessoas. Você tem que se juntar. E para ter empresa, você tem que ter mais gente trabalhando junto com você. A segunda coisa que você tem que desapegar é a tolerância a erros. Isso eu sei que é difícil. Você fala, nossa, se fosse eu fazendo, não teria esse erro. Ah, mas eu ensinei a pessoa e agora a gente perdeu um cliente porque entregou errado, a edição foi ruim, o cliente reclamou. Eu tenho um lema aqui nas empresas que eu toco que é ou a gente acerta ou a gente aprende. Porque todo erro tem que ser usado como oportunidade para aprender coisas novas. Então até você pode ser, e é bom que você limite, né, os erros, porque um erro muito grave pode custar a sua empresa, né? Vencer uma licitação ou um cliente que era 80% do seu faturamento e errou com ele, puxa vida, acabou sua empresa, estava dependendo totalmente desse negócio, você delegou provavelmente alguma coisa que era muito sensível. Mas se você não delegar e não for tolerante a erros, e comece com os erros pequenos, né? Você não tem uma empresa. Então você tem que ter uma tolerância a erros. Use todos os erros como oportunidade para aprender alguma coisa e não fazer o mesmo erro na mesma situação, né? Isso é uma coisa que tem que valer para todo mundo que trabalha na sua empresa. E vamos para o terceiro tópico. Você pode até estar pensando, ué, mas é o mesmo slide? Não. Agora é como empresa. Seu custo por funcionário agora é R$ 3.500. Lembra lá no começo que a gente estava falando que você tinha que viver dignamente com uma renda média mensal de pelo menos R$ 3.500? Poxa, agora aqui também, para você manter as pessoas trabalhando com você, pelo menos com uma renda média ou um custo, né? Custo por funcionário de R$ 3.500. Que é o custo por funcionário? É você pagar bem as pessoas dignamente para que elas trilhem o mesmo caminho com você, que elas acreditem no futuro. Você tem que vender um pouco de futuro e também vender um pouco de estabilidade, porque ela também quer atravessar essa ponte, ela tem os seus medos, inseguranças, que ela quer também sobreviver, pagar suas contas, o aluguel, comida. E se você não oferece nem o mínimo de estabilidade, como você quer que as pessoas trabalhem fixo com você? E treinar as pessoas para trabalhar fixo com você é um custo também, você vai ter que treinar as pessoas. Isso aqui também não promete que a pessoa vai ficar sempre com você. Isso aqui é o mínimo para a pessoa trabalhar dignamente todo dia ao seu lado. E aí tem diferenças, né, de contrato, às vezes é contrato CLT, às vezes é contrato PJ, o famoso freela fixo, né, que se fica chamando, mas mesmo o freela fixo, ele tá atendendo várias pessoas. Se você não paga bem, você perde para quem paga mais. Tem toda uma análise que você tem que fazer do seu mercado, como as pessoas estão trabalhando, para reter gente boa, trabalhando com você tem que proporcionar agora isso para o seu funcionário. E nesse quarto slide, eu apresento uma operação padrão de uma empresa no audiovisual, que eu acredito que a maioria de vocês pode ver que existe dentro aí da sua empresa, do seu negócio, que é, primeiro tem o marketing ali, gravando vídeos, depois tem o comercial, fechando vendas, depois tem a captação de vídeos com a fotógrafa, ou pode ser um videomaker, depois tem a edição de foto ou vídeo, cara no computador, e aí tem a entrega de foto álbum, ou Reels, ou pendrive, ou como você entrega suas produções, falando com o cliente, tem o pós-venda. Todas essas etapas podem ser terceirizáveis, ou delegáveis, como você queira chamar, ou terceirizável para uma empresa, né? Existem muitas empresas de foto álbum, fotolivro, que fazem tudo para você. Também existem a parte de marketing, tem social media, que trabalha só para fazer todo o seu marketing e cuidar dessa parte. Tem a parte de edição de fotos, que também pode chamar freelas, ou freelas fixo, ou empresas que fazem esse tipo de serviço. Na parte de captação, também, você pode eventualmente delegar, chamar os freelas para trabalhar para você. E aqui uma atenção que você tem que ter analisando o seu negócio. Eu acho que cada um tem que analisar o seu próprio negócio e pensar qual que é a parte mais sensível que eu não posso delegar, que tem que ficar comigo. Entre o seu talento, o que você gosta de fazer, eu gosto muito de falar com os clientes e eu tenho a parte comercial muito forte em mim. Então, o comercial eu tenho que fazer mesmo. E tudo bem. Agora eu vou delegar parcialmente a parte de edição, mas a revisão final aí tem que estar comigo. Eu vou até delegar a edição de vídeo, dos vídeos curtos, mas do highlights, aquele vídeo que eu vou entregar de 30 segundos para o cliente, esse eu que tenho que fazer. Porque essa é a cara da minha empresa e eu não vou delegar para ninguém porque eu gosto de fazer essa edição. Tudo bem, mas mesmo parcialmente, alguma coisa você vai ter que decidir desapegar. É o desapego da eu presa e alguma coisa outra pessoa vai ter que fazer. Ninguém fatura 1 milhão sozinho, nem impossível. Ensine tudo o que você sabe. O seu tempo é cada vez mais precioso. Chegamos ao slide mais esperado. Parabéns, você faturou R$ 1 milhão. É muito difícil que se você seguiu todos esses passos aqui, você não consiga faturar 1 milhão. Mesmo que você não delegue tudo, mas se você já conseguiu desapegar várias frentes do seu processo como empresa, é muito difícil que você não chegue ao faturamento de 1 milhão. E aí vamos lá, faturei 1 milhão. E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? São as 3 barreiras. Qual que é a próxima barreira? 20 milhões? 50 milhões? Bom, aí eu não me sinto com propriedade para falar, porque eu não cheguei nesse patamar ainda. Atualmente, enquanto eu gravo essa palestra, a gente está com faturamento de 15 milhões,
com as empresas e eu tô aprendendo muito nesse caminho. Eu não me sinto com autoridade para falar desse caminho do 1 milhão para o 20 milhões, mas estou aí aprendendo todo dia. E se você quiser acompanhar comigo essa jornada, Mário V Oficial, que é o meu canal que eu acabei de criar, tive vontade de compartilhar um pouco do que aprendi até aqui com vocês. Se você gostou, siga Mário V Oficial. A Loop 7 Lock, que é a nossa locadora de equipamentos audiovisuais que fica em Curitiba. A Troca Câmera, que é se você quer negociar seu usado, então compra e venda de equipamentos usados. A Vale a Pena Hub, que é essa agência de marketing que a gente está produzindo muito conteúdo, review de equipamentos, produzindo e conectando grandes marcas do audiovisual a pessoas reais, como você que está me assistindo agora. Experimenta Oficial, que são grandes experiências para você experimentar equipamentos na sua mão. Você testar, pegar. A gente já fez grandes eventos com a Panasonic, a Sony, a Canon e outras grandes marcas do audiovisual e trazendo a oportunidade de você testar na mão equipamentos, palestras, expositores e conhecer um pouco mais e ter mais networking no mercado audiovisual. E a Mário Logilock, que é o nosso Instagram mais antigo e provavelmente tem a maior quantidade de pessoas e talvez você me conheça por lá. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e estou aqui aberto para responder todas as suas dúvidas. Pode colocar aqui embaixo todas as suas dúvidas, eu vou tentar responder a todo mundo pessoalmente. Muito obrigado.